de Engenharia com Renata Gomes. E esse podcast é para vocês, síndicos, construtores, engenheiros, arquitetos, todos os profissionais ligados à área da construção. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre a arte do atendimento ao cliente. Que tema, hein, gente? E para isso, eu trouxe aqui, uma empresária, mentora e especialista na área de atendimento ao cliente. Com a gente aqui hoje, Noemi Shen. Seja bem-vinda, Noemi. Obrigada, Renata. Estou muito feliz da gente estar fazendo esse podcast. Eu queria muito falar desse tema. A gente já tinha conversado, né, nos bastidores. Já. E eu acho muito legal passar essa parte do atendimento, principalmente para os engenheiros, síndicos e arquitetos, que a gente sabe que normalmente não é tão explorado esse olhar para o atendimento, né, mas que lida com pessoas todos os dias. Pois é. E aqui, Noemi, esse podcast eu trago muitos assuntos técnicos e eu quero trazer também esses assuntos que são diferentes, que como você falou aí, é importante, né? Como é importante para a gente, para todos os profissionais. Isso. Porque todos nós lidamos com clientes. Exatamente. Tudo se complementa, né? Eu falo que quando um profissional liberal ele começa a atuar prestando serviço para alguém, ele já se torna um empreendedor. Isso. Porque ele precisa entender do conteúdo técnico dele, que é ser engenheiro, ser um arquiteto, mas também ele precisa aprender a vender, a atender, a contabilidade, a outras áreas que se complementam, porque ele precisa administrar o empresa dele, ali com o cliente dele. Então, super válido. Que joia, Noemi. Então, hoje a gente vai falar, Noemi, da arte de um atendimento ao cliente. Aí a minha pergunta é, qual é, Noemi, essa arte para um bom atendimento ao cliente? Eu sempre falo, né, Renata, que atendimento não é só ser simpático, atendimento não é só ser gente boa com o seu cliente. Existe uma técnica. E quando a gente usa o termo arte do atendimento ao cliente, é porque a arte ela é feita para pessoas. Música, cinema, sempre é feito para alguém apreciar. E com o atendimento não é diferente. A gente precisa ter essa noção que exige essa técnica, exige essa compatibilidade para entender essa empatia com o teu cliente e como você pode atingir o teu objetivo, que pode ser uma venda, gerir uma crise, melhorar o teu posicionamento, fazer um legado, ter realmente uma reputação bem reconhecida. E isso vem através do atendimento. É verdade. E assim, eu queria falar com você, porque a gente faz uma área de atuação, tanto da engenharia diagnóstica, como da assistência técnica de construtora. Sim. E a gente lida aí com clientes onde eles estão ali frustrados, onde eles estão insatisfeitos com algum problema que aconteceu ali na sua unidade ou no seu condomínio, sabe, Noemi? Entendi. E aí, o que é que eu queria ouvir de você? Qual atendimento a gente pode dar de forma mais assertiva para que a gente não perca esse encantamento que o cliente tem com a construtora? Perfeito. Eu achei bem interessante o que você estava falando aí, porque normalmente a gente calcula a crise, mas não se trabalha somente na crise, né? Eu sempre ensino para os meus mentorados que, pode existir um momento de crise, mas vai fazer de tudo para evitar. Pronto. A gente já trabalha no momento onde foi instalado a crise. Então, realmente, é um momento mais desafiador, porque você precisa seguir, eu falo que é como se fosse um protocolo para você conseguir minimizar a frustração do seu cliente, porque quando já acontece, eu sempre falo, o cliente ele não tem sempre razão, mas ele vai ter a razão dele. E isso a gente já precisa com uma mentalidade mais resolutiva, já tem que se colocar no lugar dele. Porque o que acontece? A maioria das pessoas diz, nossa, isso era tão óbvio que isso ia acontecer, ou a gente previu tudo, é uma coisa tão pequena, é só uma infiltraçãozinha. Para você que é engenheiro e que vê isso todos os dias, mas para alguém é o primeiro apartamento que ele comprou. Para alguém é a primeira coisa que ele investiu. Então, é muito importante a gente saber que está lidando com os sonhos. Porque o apartamento ele pode ter juntado a vida inteira para comprar e aquela infiltração entrou no sonho dele, não só na casa dele. É verdade. Às vezes eles dizem assim, eu dei tudo o que eu tinha para estar aqui nesse apartamento. Exatamente. Então, olhar com essa mentalidade de o cliente estar com a razão dele e eu vou fazer de tudo para dentro de um protocolo que, primeiro, escutar. Quando um cliente ele está em crise, ele quer falar, ele quer colocar para fora. Ele está ali indignado com a situação, ele está chateado e ele precisa colocar para fora. E por vezes o cliente está ali falando e você está interrompendo e você está justificando, o que causa ainda mais uma frustração. Porque se eu estou chateada com você, no fim eu quero que você me escute e entenda o que eu estou passando. É verdade. Em qualquer situação, em qualquer ramo. Então, primeiro ponto, escutar o cliente 100%, sem interromper. E a linguagem corporal também do seu corpo, dos seus gestos, precisa
precisam mostrar que você está aberto a ouvir esse feedback, aberto a ouvir essa crítica mesmo, essa chateação. Porque tem gente que diz, tá bom, vou escutar e escuta assim. Eu escuto assim. Aí Isso já transparece... demonstra um desdém, né? Exatamente. A linguagem corporal fala muito mais do que a nossa comunicação em si. Então, primeiro, escutar de uma forma que o seu corpo esteja aberto, evite braços cruzados, mão no bolso, ou tá assim mais encostado, para não passar esse desleixo ou essa... não é tão importante para mim. O segundo passo que tem que ser feito também é se desculpar. Mesmo que for feito por mau uso. Vamos fingir que não foi a construtora, não foi um erro de engenheiro, de arquiteto, foi mau uso. Que existe o mau uso e pode causar toda essa situação. Então, mesmo que seja mau uso, se desculpar. Porque quando você tá conversando com alguém e essa pessoa tá ali chateada, ela tá colocando tudo pra fora e você justifica, a pessoa entende que você não está sendo ouvida. Tá. E quando você se desculpa, mesmo a culpa não sendo sua no início, você já acalma, aquela pessoa entende, ela está ali para resolver e não para disputar. Porque o que acontece na maioria das discussões? Até em relacionamentos mesmo. Eu exponho o meu ponto de vista, você expõe o seu e acaba sendo uma briga de quem tá mais certo e não como vamos resolver. Então, o como ele é muito importante na resolução de crise. Então, vamos lá. A Noemi comprou um apartamento e foi instalar o ar-condicionado e o técnico instalou de forma errada. Isso. Aí... culpa a construtora, porque tudo é culpa da construtora, né? Claro. Eu comprei com ela, então a responsabilidade é dela. Aí eu vou chegar lá para atender a Noemi vai estar revoltada, porque manchou lá a parede do apartamento. Que ela pintou, mas só que que foi culpa do instalador da Noemi. Aí como é que eu devo me comportar? Diga aí. Primeiro, escutar. Segundo, se desculpar. Exemplo, Noemi, eu entendo, realmente deve ter sido frustrante, verdade, você pintou dessa cor, você queria dessa forma. É se desculpando e concordando, porque a pessoa vai entendendo que você tá falando a mesma linguagem que ela. Tá. Terceiro, resolução de problema. Não vai sem uma solução. Ou, eu não sei como é que funciona muito bem a jornada de vocês, mas se vocês souberem já antes da queixa de ir, já vai pensando em soluções. E lá na hora, sempre trazer soluções. Porque o que a pessoa faz? Normalmente ela dá justificativa e não soluções. E ela quer a solução do problema. Então, se eu vejo que é mau uso, eu posso dar soluções mesmo não sendo da minha área. Tá. Porque eu tô ali me colocando à disposição para gerar uma experiência para o meu cliente. Então, mesmo que não seja da minha área, eu posso dizer, entendi, realmente eu concordo, mas talvez tenha sido na instalação. A gente pode chamar um técnico, mesmo que custe um a mais. A gente pode chamar um técnico, ou você gostaria de trazer o pessoal que instalou pra gente olhar juntos o problema? Se colocar junto na solução. Entendi. Por quê? O que a maioria faz? Não é da minha área, então eu não resolvo. Se livra. Batata quente e passo pro próximo. E nunca é resolvido aquele problema, o que frustra cada vez mais o cliente. Uma técnica também que eu gosto de usar é se coloque no lugar do cliente. Você, como morador, você gostaria de alguém solícito, que mesmo que não fosse da área dela, resolvesse, ou alguém que olhasse e dissesse, não é comigo não, é com o cara do ar. Você iria ficar frustrado. Então, se coloque no momento ali do lugar do cliente. E o quarto, que eu sempre falo, é eduque o cliente. Como a situação do ar-condicionado. Você juntou, tentou achar quem foi a pessoa, indicou, melhorou e tudo mais. Indicou até outro profissional que possa resolver. No final, você pode educar esse cliente, no sentido de... Noemi, normalmente, quando isso acontece, não é a construtora que se responsabiliza, são as pessoas que instalam. Então, é importante que vocês escolham pessoas responsáveis, a gente pode ter uma lista aqui de pessoas que a gente indica o serviço. Então, você educou, você resolveu junto com ela e no final você disse, esse problema, entre aspas, não é nosso. Então, normalmente, quando acontecer, procura tal pessoa. Mas antes, você fez todo um processo que ela já está receptiva para receber esse tipo de feedback. Mas não, você chegou lá, olhou e disse, não é problema nosso não, tchau. É diferente. Muito bom, importante essas suas colocações. Eu já atuo na área de uma assistência, Noemi, há mais de 12 anos. Incrível. É incrível. E essa parte da conscientização realmente é importante. Tanto que hoje eu já venho nas entregas dos empreendimentos elaborando cada vez mais de forma minuciosa o manual do proprietário. Perfeito. Eu me especializei nessa área da elaboração do manual do proprietário, porque eu vou lhe conscientizar, sabe? Isso. De todos os sistemas. Noemi, diga algo mais simples que tem num apartamento, por exemplo, assim, o rejunte do banheiro. Você sabe
que você precisa fazer a manutenção Você acredita daquele que eu nem rejunte. sei o que é rejunte? Não sabe nem o que é rejunte, tá vendo? Por isso que eu digo, óbvio, precisa ser dito. É. Porque eu chego lá, rejunte do banheiro. Tá, e o que é rejunte? Aí, tanto eu estou treinando a equipe de entrega para explicar detalhe como reparo de um registro que você não sabe Isso. que tem. Exatamente. Detalhe desses rejuntes, enfim, de todos os sistemas, de todos os subsistemas, de todos os elementos e componentes que compõem um apartamento. Então, essa conscientização, cada vez mais a gente está fazendo no intuito de que é importante o cliente fazer a manutenção dele. Exato. Você sabe que na sua casa você tem que fazer a sua manutenção periódica? Não. O que é comum a gente fazer? As manutenções só corretivas. Isso. Quando acontece, né? Não tem uma prevenção. Não tem uma é prevenção. sempre na emergência que faz ali, Isso. né? E achei muito legal, Renata. Parabéns, porque muitas pessoas só vão olhar quando existe o problema. E isso é uma forma de evitar o problema e principalmente de alinhar a expectativa. Porque se eu tô com duas construtoras, isso pode ser até mais assertivo no momento de negociação, algo do Isso. tipo, ó, a nossa construtora, além de te entregar toda a excelência no apartamento, na negociação, a gente se preocupa com você como cliente. Então, por isso que a gente criou um manual. Porque, como a gente colocou aqui, a situação do sonho pode ser meu primeiro apartamento. Se eu acabei de sair de casa e hoje a gente vê muitos jovens ganhando dinheiro mais cedo, se empreendendo mais cedo, então, consequentemente, eles vão adquirir imóveis mais cedo. É verdade. E não tem noção, porque isso não é ensinado pra gente. As coisas de manutenção, do que é, quem procura. Então, é muito importante você já alinhar a expectativa com o teu cliente e, assim, evita muito mais frustrações, que pode ocorrer, como você me disse, que às vezes não tem como mapear, né? Mas, quando ocorrer, você já sabe que aquela construtora, ela já tem um olhar diferente para um cliente, ou aquele engenheiro, ou aquele arquiteto. É verdade. E é isso que eu estou atuando, é isso que eu estou trabalhando e vendo como é importante a conscientização. Demais. Agora me conte um pouquinho assim, né? Você entrou nessa área de atendimento ao cliente, né? Isso. Essa sua trajetória, o que fez você se tornar assim tão excelente nessa área de atendimento ao cliente? Não Foi é? algo bem comum. Quando perguntam a minha história, eu digo que é algo bem comum, mas que ao mesmo tempo sempre esteve lá. Eu só nunca consegui olhar de cara. É o que eu digo, né? Quando a gente sai do colégio, até quando a gente tá pensando na faculdade, é sempre 3 cursos que te colocam ali na mesa: engenharia, direito e medicina. E eu sempre tive uma paixão de ser importante na vida das pessoas. Pra mim, isso era muito claro, eu queria fazer a diferença. Mas na época, pela falta de maturidade, a pessoa com 15, 16 anos, diz, eu não gosto muito de cálculo. Você vai por eliminação, né? Eu não gosto muito de cálculo, então eu não vou fazer engenharia. Direito tem sim essa perspectiva de ser importante, você defender o direito de alguém, tirar alguém da cadeia, tem toda essa trajetória, mas eu disse, não gosto de direito porque eu sou muito certinha e a lei ela tem várias brechas, várias interpretações, isso vai me deixar muito chateada. Então, confusão, hein? Então não. E aí veio a medicina. Eu disse, isso, é a medicina, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de interagir e eu gosto de resolver problemas. Então a medicina pra mim fez muito sentido na época. E aí, nisso, eu cheguei até passar em medicina, só que eu tinha um mentor, que era meu professor, e ele, assim que eu passei em medicina, ele conversou comigo, e ele disse assim, olha, o que eu tô fazendo aqui, eu tô arriscando a minha carreira, porque, eu vou lhe ser muito sincero, não faça medicina. Caramba! Aí eu disse, como assim? Meu pai já investiu, né, em cursinho, tudo, 3 anos aqui tentando, como assim? Ele disse, não, Você chegou a passar? Passei em medicina. E ele disse assim, por que você quer ser médica? Por que você quer ser médica? Qual é o seu sonho profissional? Eu disse, porque eu quero ter um hospital. Por quê? Eu disse, porque eu quero ter um hospital. Olha a minha cabeça. Sim. Pediatra. Você que tinha eu o quê na gerasse... época? 18 anos? Eu já tinha os meus 19. 19 anos. Muito novinha. E aí eu disse assim, eu quero gerar a melhor experiência pro paciente. Eu dizia isso, eu quero gerar a melhor experiência pro paciente. Ele disse, você não quer ser médico, você quer ser empreendedora. Porque o médico, pra você ter um hospital, você não precisa ser médico, você precisa ter dinheiro.
Aí fez um estralo assim na minha Nossa cabeça. Nossa, é realmente isso. E aí depois eu decidi não cursar. Graças a Deus eu tenho uma família que me apoia muito. Só que desde nova eu trabalho com atendimento porque meus pais são empreendedores. Então quando eu era pequena eu ia atender mesa nos restaurantes da minha mãe. E eu adorava aquela interação. Adorava ganhar gorjeta, adorava prestar o melhor serviço. E o cliente que chegou ali sair sorrindo. Era uma sensação de importância que eu sentia. E aí nisso comecei a ver quais eram os cursos que poderiam se parecer comigo. Achei publicidade e propaganda. Comecei a empreender dentro da publicidade e propaganda, que é o social media. E dentro do social media, na faculdade, eu achei uma amiga minha e a gente montou uma agência voltada de social media. Quando a gente montou a agência e eu comecei a entender mais sobre esse mundo, eu entendi que tinha um lugar pra mim, eu só não sabia ainda qual era. Mas era pessoas, sempre voltava pras pessoas, sempre voltava pras pessoas. E aí, dentro da agência, à medida que a gente foi crescendo, ela voltava mais pra a questão da técnica e eu sempre para as pessoas, para o time, para o atendimento, para o comercial. E dentro disso eu descobri a área de experiência do cliente e foi quando eu me achei e disse, é isso aqui, eu já fazia sem ter o nome. Porque eu já estava na interação, eu já estava me comunicando, eu já fazia processos, eu já buscava entender sobre pessoas, comportamento humano, mentalidade. E aí eu comecei realmente a vender minha parte para minha ex-sócia e comecei a empreender só voltada para isso. E por que os profissionais liberais? Porque eu também vi que dentro da experiência do cliente só se falava de empresa. Ah, porque a Ambev, porque a CIA, porque a Nubank, empresas enormes tinham um olhar para a experiência do cliente. Só que eu disse, gente, o engenheiro de hoje pode ter uma construtora amanhã. E se ele não estiver preparado com esse olhar, ele vai sofrer muito mais. Então, eu não quero lá o final, eu quero o começo, eu quero educar umas pessoas que começam já a ganhar dinheiro, mas não sabem como converter, não sabem como atender. Erra, às vezes, por coisas tão pequenas que ele já poderia evitar e aí sim já tornar um legado para futuramente ele ter uma empresa. Então, minha trajetória, como eu falei, ela é um pouco diferente, né? Então, vamos aproveitar você aqui, né? E vamos falar. Vamos lá, eu sou engenheira. E como eu devo atender o cliente? Como eu devo me comportar para eu ter rentabilidade na minha área? Perfeito. Como engenheira, né? Como engenheira. Primeiro, eu digo que sempre a minha área, como social media, me agregou muito. Porque o marketing e o atendimento, eles andam lado a lado. Então, se a gente fosse colocar aqui de uma maneira muito prática, seria... Primeiro, se posicione no digital. Entenda onde está o teu público. Ele está mais no Facebook, porque seu público é mais velho, ele está no Facebook. Ele é mais jovem, ele está no TikTok. Ele está ali no meio termo, ele está no Instagram. Então, primeiro, se posicionar. Quando você se posicionar, você vai atrair muitos olhares para vocês, que pode ser qualificado como seu cliente ou não, apenas pessoas curiosas. E aí, quando você se posicionar, você pensar, por onde esse cliente vai falar comigo? Porque, às vezes, o óbvio precisa ser dito e não tem um link na bio para se comunicar com você no WhatsApp. As pessoas não têm noção disso. Então, colocar um link para o seu WhatsApp, o seu direct. Você está preparado para responder essa pessoa? Como você vai iniciar? Então, pensar realmente o atendimento como uma jornada de começo, meio e fim. E aí, quando ele trocar de canal, para onde ele vai? Ele vai para o meu WhatsApp pessoal, que eu vou estar usando minha conta no domingo, ou ele vai para o WhatsApp Business, que eu posso tratar como uma empresa de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado? Então, é interessante que ele vá para o WhatsApp Business. Dentro do WhatsApp Business, como é que eu posso estruturar esse canal para receber bem o meu cliente? Eu posso criar etiquetas, eu posso colocar horário de funcionamento, eu posso botar mensagem de saudação, mensagem de ausência. Então, são vários pontos que também agregam no meu atendimento. Quando o meu cliente chegar, como eu devo falar com ele? Quando é o tempo de eu mostrar minha proposta? Ela é presencial? Ela é online? Então, são vários pontos que, de maneira mais sucinta, você se posicionar, achar o seu canal de comunicação, estruturar o seu canal de comunicação, estruturar a sua apresentação no presencial ou no online, que seria a sua proposta, e principalmente saber que a sua imagem pessoal conta muito. Porque por mais que você diga que é o meu conhecimento que vale, com certeza, mas a imagem ela chega antes de você. E eu sempre digo, Renata, que a gente já tem preconceitos. Por exemplo, se eu falo borracharia, você acha que é um lugar sujo ou limpo? Sujo. Desorganizado. Mas quer dizer que não vai existir uma borracharia limpa? Vai, ela vai gerar uma experiência diferente. Mas na nossa cabeça já temos caixinhas pré-estabelecidas que já tornam a impressão. Então, se eu já chego desleixado,
para o meu cliente, ele já passa uma falta de credibilidade. Agora, se eu chego organizado e alinhado, para o cliente já conta mais um ponto de credibilidade. Uma engenheira, vem o que na sua mente? Uma pessoa mais séria. Engenharia, por ter cálculos e ser uma coisa mais exata, vem muito mais na sua roupa e na sua imagem linhas retas, porque passam essa credibilidade e é compatível com o preconceito que eu já tenho. Se eu penso em social media, por exemplo, é uma pessoa mais criativa. Então, você pode usar mais cores, você pode usar mais linhas sem ser tão retas. Você pode brincar muito mais com a sua imagem. Já o engenheiro, dependendo do seu posicionamento, tá? Porque se você... Um exemplo. Eu vou falar um nicho que eu não sei se é tão nichado assim. Mas se você é engenheiro apenas de escolas infantis, você pode brincar muito mais com as cores, porque pede mais um afeto, uma sensibilidade pelo nicho que você está indo, que é mais infantil. Agora, se você é um engenheiro de alto padrão, de luxo, a sua imagem tem que estar mais alinhada com o teu nicho. Então, ela vai variando de acordo com o teu posicionamento. Se você é uma engenheira diagnóstica, certo, onde seu público está relacionado a todo edifício, seja comercial, seja profissional. Que lida com crise. Que lida com problemas. Exato. Se você lida com problemas, é sempre bom você usar cores que gerem empatia. Então, por exemplo, vai ser diferente se eu chegar lá para lidar com o teu problema, se eu tiver toda de preto, como eu tô hoje, preto, dourado, porque eu vou passar muito mais rigidez na minha imagem. E como você está lidando com crise, você tem que passar uma coisa mais aberta para o teu cliente. Então, usar cores como branco, verde, azul, ajuda muito mais um leve colorido. Que dá uma certa paz, digamos assim, uma certa leveza. Exatamente. A imagem pessoal, ela conta muito. Porque até no marketing mesmo, por que a McDonald's é vermelha e amarela? Porque ela passa urgência, ela passa a questão de uma coisa criativa, mas é fast, é rápido, é fast food. Um hospital, ele precisa ser mais branco, verde, por conta dessa empatia que tem pelas pessoas. Que massa. Muito bom, viu, Noemi? Noemi, como é que um bom atendimento pode impactar na reputação, tá? Na seriedade de uma empresa de engenharia? O atendimento, ele é o ponto-chave para qualquer nicho. Dentro da engenharia, como eu falei, já vai existir os preconceitos que vão ter. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: se você quer causar uma impressão e um legado, uma reputação diferenciada, mapeie os preconceitos da sua área. Faça essa pesquisa com os clientes. O que é que os clientes acham quando eles contratam a empresa de engenharia? Que vai ter dor de cabeça, que vai demorar para ser entregue, que quando ele tiver um problema ninguém vai responder ele, que é muita burocracia. Então, quando você começa a fazer o básico bem feito, que é solucionar esses preconceitos, você já começa a ter uma reputação muito melhor, que consequentemente atrai clientes, seja pelo boca a boca ou seja mostrando isso nas redes sociais. Então você fortalece ali a sua marca e consequentemente você constrói um legado muito mais só fazendo o básico bem feito, que é: onde é que estão as dores do meu cliente? E onde é que eu posso resolver essas dores que nenhuma outra engenharia ou outra empresa pensou em resolver? Tá. E lidando com esses clientes que já pensam assim, diz pra gente, assim, quais são as estratégias... Certo. As estratégias mais assertivas que eu posso traçar antes de começar a atender esse cliente. Que já tem os preconceitos? Sim. Quando eu listar o preconceito dele, eu já vou criar uma estratégia dentro de um preconceito. Me diz um preconceito que você acha, que você sempre escutou. Pronto, vamos lá. Que o serviço pode não ficar bem feito. Então, ele vai ter uma recorrência desse serviço. O que você pode fazer? Quando tiver esse serviço, porque já está lidando com a crise, você pode falar com ele o seguinte: você pode dizer: oi, fulano, tudo bem? A gente está indo aí, como você falou, vai fazer o diagnóstico para ver o que é e tudo mais. Chegou, fez o serviço, resolveu porque foi a parte de vocês podem dar uma garantia ainda maior. Vocês podem realmente atuar num problema que é: garantimos que isso não vai acontecer. Ou vamos melhorar nossa plataforma de comunicação, vamos fazer um grupo no WhatsApp, caso você tenha. Dar ferramentas para ele, para que ele sinta que esse problema, por mais que possa acontecer novamente, ele está sendo assistido de uma forma que nos outros lugares ele não é. Então, é você achar o preconceito e, nesse momento, você agir de uma forma diferente de acordo com o preconceito. Não tem uma estratégia exata, porque vai depender do problema. E vai depender da viabilidade que vocês têm também. Porque não adianta garantir para ele que vai ter um grupo, que vai ter uma acessibilidade e não existir. Então, tem que ser algo que a construtora consiga realmente fazer isso para o cliente e o cliente consiga entender que é diferenciado pelo problema que realmente está sendo resolvido.
Ô, Noemi, um dos maiores defeitos de um profissional é prometer o que não consegue cumprir, não é, Noemi? Exatamente. Você, às vezes, gera... Tem colegas que eu vejo que geram expectativas além da conta. Eu, como profissional, eu sempre tive muito esse cuidado. Eu não gosto de encantar o cliente prometendo sonhos. Isso. Eu lembro que na construtora tinha um profissional que trabalhava com a gente, que ele ia fazer uma assistência, aí tinha um problema aqui na fissura. Ele fazia, doutora, pode deixar que eu resolvo. Eita, eu vou resolver aquilo ali também. Eu vou resolver aquilo. E no fim não resolvia nada. Eu vou resolver também. Na hora você amava, né? Eita, achei a pessoa. E não resolvia nada. Exatamente. E aí o impacto era pior ainda, né? Porque eu falo o o seguinte, contrário. a crise, ela é um momento de encantar. É. Porque se você resolve a crise e entregar algo mais para o teu cliente, ele fica com você. Porque o atendimento ele é como se fosse uma roda gigante. Não é uma linha reta que você sempre vai conseguir ser perfeito, sempre vai entregar o seu melhor. Porque você é ser humano, você lida com outros seres humanos, principalmente na engenharia, que você tem ali o pedreiro, a pessoa que vai instalar, tem várias pessoas. Então, você não tem como garantir o trabalho dessas pessoas. Então, eu digo que o atendimento ele é uma roda gigante. Vai ter dias que você vai estar muito em cima, que é você aliou todos os teus processos, teus clientes estão muito satisfeitos, e aí acontece algo que você desce, e aí você tem que resolver para subir de novo. Então, é muito importante que a gente tenha essa mentalidade de que na crise eu posso encantar muito mais, porque eu estou com um problema e na maneira que eu vou resolver, a pessoa pode dizer, poxa, eu tive o problema, mas ele seguiu o protocolo, teve toda essa atenção comigo e me entregou um resultado. Amei. Eu prefiro estar com alguém que mesmo que resolva, do que alguém que me promete o mundo e não entrega nada. Então, o ser humano ele é muito feito também de expectativa. Quando você coloca a expectativa lá em cima, pode saber que o teu cliente ele vai estar esperando. E aí, quando você não cumpre, a queda é muito pior. Então, é melhor você balizar, dar uma expectativa média, entregar a mais, do que você dar uma expectativa muito alta que você não consiga suprir. É melhor fazer o feijão com arroz muito bem feito e entregar um a mais, do que você entregar uma lagosta e ela tá estragada. É verdade. Então, é muito importante que a gente tenha noção do que eu posso entregar e a noção até quando eu posso falar pro meu cliente. Porque às vezes você quer surpreender, mas surpreenda quando tiver tudo pronto. Não fale antes do que tá acontecendo ali. Dê a ele esse exemplo que você deu. Tinha 2 problemas. Um, ele tem certeza que consegue resolver. Se o outro, ele acha que consegue resolver, ele não fala pro cliente. Se ele conseguir resolver, ele já resolve e entrega. Aí você dá o efeito uau, que o cliente não esperava e diz, caramba, ele ainda resolveu a mais do que ele falar os 2 e não resolver nenhum. Uma das coisas que eu vejo, além de resolver o problema, é o prazo da execução desse serviço. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou lhe dizer o prazo. Perfeito. E eu sempre digo um pouco a mais, Noemi. É uma ótima estratégia. Pronto, eu classifico assim, como uma boa estratégia, até porque serviço, ele é muito, pode acontecer imprevistos. Isso. Às vezes a gente está indo naquela direção e acontece algo. Então, é melhor eu te dizer que eu quero 5 dias e no terceiro dia eu dizer, entregar, tá pronto, exato. do que eu dizer a você, não, com 3 dias eu lhe entrego e eu precisar pegar mais 2. E alinhar é muita expectativa, né? Porque vai ter cliente que vai chegar assim, não, Renata, eu não tenho 5 dias. Eu preciso em 3, eu preciso isso com urgência ou algo do tipo. E é muito importante ser alinhado. Normalmente eu entrego com 3 dias, mas eu dou o prazo de 5 dias, porque pode acontecer alguma intercorrência, algo assim. Mas não, o que, é que as pessoas fazem? Não, só 5 dias. Não explica que pode existir essa possibilidade, não alinha a expectativa com o cliente. Então, às vezes a pessoa tem essa mentalidade de vou dar um prazo a mais, mas ela não sabe transparecer isso para o cliente. A importância, como ela está pensando no cliente, e o cliente acha, poxa, vou fechar então com esse daqui, porque ele disse que era 3, que era 5, tipo então eu vou fechar no 3. Mas se você explica que é 5 porque você trabalha com a sobra, ele com certeza vai trabalhar contigo porque você já está demonstrando segurança e responsabilidade. Que é o que a gente procura quando vai para um engenheiro, para um arquiteto. Porque você quer ali materializar o seu sonho, quer resolver um problema. Então, você procura segurança e responsabilidade, seja com os prazos, seja com o material que vai ser utilizado, seja com a forma que você vai atender ele, é os principais pontos. Vamos falar um pouquinho de valor, né? A gente trabalha com atendimento, com serviço. Isso. E, às vezes, é algo que não é tão mensurado, né? Porque a gente compra um objeto, a gente sabe que a gente compra um objeto por R$100 e vende por 200. Exato. Por exemplo.
Já serviços, a gente não tem essa... Como mensurar de forma tão precisa, né? Porque é mais o nosso tempo e é uma coisa assim meio... E especificar a sua hora, né? Especificar a sua hora. E às vezes a gente elabora uma proposta de acordo com a demanda daquele cliente e o cliente não valoriza o seu serviço, né? Isso conta com o quê? Isso tem a ver o quê? Como a gente se posiciona, como a gente se veste, como a gente se coloca, como a gente se... É uma junção de fatores, na verdade, né? Desde a imagem pessoal, como a gente tinha falado, até a apresentação da sua proposta, o que você entrega, a forma que você fala, a segurança, tudo isso, a sua oratória conta também para você agregar valor. Por quê? Depende também do estilo do cliente. Um cliente mais prático, normalmente ele vai olhar realmente para o valor. O valor que eu digo, preço. Ele não vai olhar muito para o agregado, para a experiência, porque ele é prático. Então, ele vai disputar com você junto de preço. E aí, tem umas técnicas que você pode agregar. Por exemplo, eu sempre digo que um profissional que ele quer ser bem colocado no mercado, ele não dá desconto, mas ele consegue outras formas de agregar ali. Então, uma dica que eu sempre dou é você agregar serviço. Por quê? Você consegue que o teu cliente conheça um outro serviço seu e você não mexe no valor. Por exemplo, o meu projeto vai ser R$1.000. Ah, mas fulaninho fez por 850 e não tem como fazer um desconto. Porque se ele ainda tá negociando ali com você, é porque ele gostou de você. E ele tá tentando, de todas as formas, ali, conseguir um valor que pra ele seja melhor. Mas pode dizer o seguinte, ó, é R$1.000... Porém, para você, como a gente teve essa interação, eu vi que você viu valor no meu serviço, eu vou agregar uma consultoria de 1 mês, que normalmente essa consultoria de 1 mês, eu cobro nela R$500. Então, no fim, o senhor está levando um produto, o meu serviço, de 1.500, mas eu estou fazendo para você por 1.000. Você não mexeu no seu valor, na sua proposta, mas você deu um outro serviço, que esse serviço ainda pode ser ainda mais escalável e ele pode ainda ter mais interação com você. Olha para aí, que dica boa, Noemi. Então, e aí ele passa a conhecer um outro produto. Exatamente, e você não perde o teu valor. Porque quando a gente mexe em preço, você acaba que, na cabeça do cliente... Não era R$1.000. Se você negociou para 800, então não era 1.000. Não era 1.000. Não era. De alguma forma, não era. E já existe uma cultura de que tudo se coloca, que os profissionais, né, as empresas colocam um preço maior para dar um desconto, né? Exatamente. Tem o lucro e ainda tem a margem do desconto. Mas o que eu falei? Recentemente, estava até falando com uma mentorada minha que ela veio justamente com essa dúvida. E ela ainda foi diferente. Ela disse que era uma pessoa conhecida dela. Ela disse, ó, chegou um amigo meu que tá querendo um serviço e eu não sei se eu dou desconto, se eu não dou, se eu faço mais barato, se eu não faço, porque é uma pessoa do meu convívio. Eu disse assim, ó, sempre coloque já pra você, se trate como empresa, negociações que você já pode fazer. Por exemplo, se é uma pessoa da sua família e você entendeu que para pai e mãe você sempre vai prestar o serviço grátis, já coloca isso na sua cabeça. Mesmo que seu pai queira pagar, não, pai, na minha empresa pai e mãe não pagam, vou prestar esse serviço para você de forma gratuita, ok. Para pessoas que podem gerar networking. Tem gente que, quando principalmente está começando uma carreira de engenheiro, de arquiteto, é muito mais interessante você ter essa pessoa como um parceiro do que como um cliente, ela pagando. Porque se ela for influenciadora, ela pode divulgar o seu trabalho. Então, você já pode colocar isso num pré-estabelecido. Ah, essa pessoa aqui, ela não vai pagar nada para mim. Eu vou entregar e ela vai divulgar o meu trabalho. É uma forma de vocês trocarem. E para familiares, para amigos, eu sempre vou ou agregar esse serviço ou realmente meu valor fixo vai ser esse. Então, você evita esse desgaste porque você já pré-estabeleceu como você deve agir com cada tipo de cliente, que não deixam de ser tipos de clientes. É verdade. Se você tiver uma família grande, hein? E você tiver estabelecido... que vai dar de graça, né? Vai sofrer um pouquinho. Vai. Ô, Noemi, e tem habilidades que a gente pode desenvolver para a gente atender bem um cliente? Tem, com certeza. Quais seriam essas habilidades? Primeiro, oratória. A voz, a forma que você fala, os vícios de linguagem, eles transparecem muito segurança ou falta dela. E quando você tem a falta de segurança, o cliente, primeiro, vão ter clientes que vão ter uma empatia por você e vão ter mais calma e tudo mais, mas num momento de crise, se você transparece falta de segurança ou falta de eu não sei o que fazer, como eu faço,
isso irrita o cliente. De uma forma que não é com você, é pela situação mesmo. Então, a oratória ela precisa ser muito bem trabalhada no atendimento. Seja ela no presencial, que é muito mais importante, ou seja ela no WhatsApp, porque em alguns momentos o áudio ele é muito mais eficaz do que uma escrita. E ali você precisa ter noção de como falar para esse cliente. Então, como usar, se você chama ele pelo nome, se você está chamando ele por outro pronome de tratamento ou por outro apelido. Então, a oratória ela tem que deixar algo limpo e que passe segurança para você. A outra habilidade, com certeza, seria sobre entender comportamento humano. Por quê? Muitas pessoas não percebem que o atendimento está na mentalidade. Então, você tem um perfil muito mais prática. Se eu não tenho a mentalidade que você tem um perfil mais prática, talvez, às vezes, na forma que você for prática, se eu for aquela pessoa que não entende, vai dizer, eita, Renata é grossa, porque ela é prática. E não é, porque é o jeito da Renata. Então, enquanto um comunicador vai levar ali meia hora pra falar o que ele quer, a Renata leva 5 minutos. E aí, se eu não entendo que são pessoas de comportamentos diferentes, acaba que na construtora fica aquele clima. Aí já chega aquela pessoa que, menina, resolve tudo em 5 minutos, não tchau pra ninguém e vai-se embora. Ou senão, eita, chega aquele cara que fala demais. Meu Deus, como ele fala demais. Você começa a ter chateações com as pessoas porque não entende que é o jeito dela. E ela ali vai dar o melhor dela. Então, o comunicador, quando ele tá falando ali os 30 minutos, é muito importante que quem tá atendendo entenda que é dessa forma que ele funciona e dê as melhores ferramentas, que é o quê? Ouvir mais. Quando ele começa a dar os detalhes, filtrar algumas coisas, porque ele pode ser exagerado em outras. Então, ter essa noção de que cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem um comportamento, um estilo de se comunicar, e eu que estou atendendo, eu consigo ali fazer, como eu digo, ser camaleão. Eu consigo manter a minha essência, manter também o meu perfil, mas dançar muito bem conforme a música que está sendo passada. Então, vamos dar um recado aqui para os engenheiros, né? Nós engenheiros que são práticos, a Maria. De ser práticos. Vamos ser práticos, mas vamos ser simpáticos. Exatamente, exatamente. Vamos ouvir, trabalhar a escutativa. Isso é importantíssimo. Vamos trabalhar a escutativa. Fica calado. Você já sabe que eu aplico essa prática lá para minha equipe? Eu já aplico. Eu digo muito às meninas, porque eu atuo na área que eu tenho uma equipe ali atendendo os clientes. Perfeito. Esse pessoal jovem é tudo muito... Imagina um engenheiro ainda mais jovem. Que já tem a pressa, né? Tá aí a tecnologia super rápida. Não querem ligar, é tudo no WhatsApp. E a gente sabe que tem clientes do WhatsApp, até você fez aqui uma citação do posicionamento no digital, mas depois eu quero trazer para o cliente que não quer também se posicionar no digital. Exatamente. Então, é isso que eu treino a equipe, sabe, Noemi? Tem clientes que a gente tem que ligar. Tem. E ele funciona muito melhor pela ligação. Ele funciona muito melhor. Tem situações... A gente lida com situações de problema, com situações de crises. É muito cuidado com o que você vai escrever. E é o que eu falo até na crise. Evita escrever no WhatsApp. Evita escrever. Manda um áudio ou liga. Liga, explica. Faz o cliente ser entendido. Isso. Porque o tom de voz, Renata, eu entendo quando você tá sendo suave comigo. É verdade. E quando você tá sendo grossa. Na escrita, normalmente, quando você tá escrevendo uma discussão, eu já tô lendo com a voz de chateado, algo do tipo. Então, eu até digo, vai escrever, tá num momento de crise com o teu cliente, não escreve com português extremamente correto. Ponto, vírgula, exclamação, para... Porque ele pode ler com uma formalidade tão grande que ele fica, meu Deus, a pessoa não tá resolvendo, ela tá sendo extremamente rígida comigo. Mas se você manda um áudio com a voz mais suave, mais tranquila, com palavras que amenizem a situação, ele interpreta de uma maneira diferente. Tem situações que chegam a mim, né? Que o cliente é super grosso lá com as meninas, enfim. Aí chega a mim. E aí, quando eles chegam a mim, eles mudam, eles se reportam de uma maneira totalmente contrária, como se portou com as meninas. Eu te pergunto, Noemi, o que é que leva a isso? Os clientes, às vezes, destratar uma pessoa mais nova ou uma pessoa que tem um cargo mais inferior do que o chefe, por exemplo? São duas situações o que é que leva aí. Eu falo que existe os 2%, né? Foi feita uma pesquisa que 98% dos seus clientes são bons, tem a personalidade boa, o que aconteceu realmente foi o que irritou ele naquele momento, mas de uma pessoa mal educada, uma pessoa que vai causar confusão. 98% são bons.
e 2% é o que eu classifico do cliente Darth Vader. Que é o cliente que tá no lado negro da força e não tem como voltar, não tem como, não existe reza pra esse cliente. Por quê? Ele é uma pessoa que naturalmente, era a personalidade dele, ele vai buscar confusão, ele nunca tá legal, nunca é suficiente, não tá perfeito. Ele é assim. E ele não é assim porque é a Renata ou porque é a Noemi. Ele é assim com qualquer empresa, com qualquer pessoa. Então, esse cliente, quando eu digo que você deve diagnosticar ele, eu sempre indico a demissão. Por quê? Normalmente você move a tua equipe para resolver tudo para esse cliente. Nada para ele tá bom. Você claramente viu que existiu um treinamento, existiu um encantamento, existiu tudo que você poderia fazer, mas para ele não tá bom. Então, ele acaba desgastando a tua equipe, desgastando o teu mental mesmo, e não vai estar bom para ele. Então, demite esse cliente que é muito melhor. Pode ser que aconteça isso. Esse cliente que esteja brigando com as meninas ou algo do tipo, pode ser os 2%. Ou, por outro lado, pode ser o cliente que ele não sentiu segurança. Então, se eu tô falando com uma pessoa num posicionamento menor e ela não me passa segurança, eu quero falar logo com uma pessoa que eu sei que vai me passar segurança, porque ela só tá ali como um CEO, uma pessoa num cargo maior, eu subentendo que ela tem mais preparo para me responder. Então, nesses momentos, é muito importante que a tua equipe de frente, que é o frontline, ele esteja com segurança para resolver. Na oratória, nos teus processos, em tudo. Porque se eu sentir, eu não vejo a necessidade de recorrer a outra pessoa. Agora, se eu sinto qualquer tipo de insegurança ou despreparo para resolver o meu problema, é subconsciente. Eu quero ir para um escalão maior para eu dizer, não, essa pessoa ela vai conseguir resolver. E eu vou parar de perder tempo aqui com alguém que não está preparado para me resolver. E hoje a gente vê também muito o cliente tem razão. Cada vez mais as pessoas estão instruídas, né? E sabem de tudo, né? Assim. Isso. Hoje, tem alguns clientes, eu acho que faz parte desses dois, eu acho que é um percentual um pouquinho maior, né? Que são aqueles clientes que estão muito exigentes, que veem os mínimos detalhes. Como lidar com esse tipo de cliente? É o que eu falo, né? O cliente, eu não concordo com essa frase e pra mim o cliente não tem sempre razão. Ele vai ter a razão dele, desde que ele lhe trate com respeito. Porque o respeito, ele tem que existir em ambos os lados. Porque tem gente que ali o cliente tá realmente maltratando, te xingando, algo do tipo, e você fica, não, ele tem razão. Não tem. Tem cliente que chega já no intuito de procurar o problema. Isso. De olhar, de fazer uma inspeção, de fazer uma vistoria de uma forma assim... muito minuciosa, fora né? do comum. Uhum. E de ficar, assim, às vezes, criando... tá? Problemas. De criando problemas. Ele pode ser dois tipos de cliente. Ele pode ser um cliente detalhista. Porque, assim, pro cliente detalhista... Ele olha. Ele olha. É natural. Ele vai olhar desde um prédio até a roupa dele, se ver com a costura certa quando ele tá provando. Ele é detalhista. É o tipo de pessoa que no Instagram, quando você posta uma foto... Vamos lá, a gente postou uma foto aqui. E aí, vamos fingir que tem uma garrafa aqui atrás. Ele vai logo olhar a garrafa, porque o olhar dele é muito clínico. Ele vai logo olhar a tampa azul. A tampa azul. Vai dizer, a garrafa tá com a tampa azul. Ninguém nem viu, ninguém nem sabe, ninguém nem percebeu, mas o olho dele foi clínico. Esse detalhista, quanto mais informação você der pra ele, quanto mais você transparecer que você também tá preocupado com o detalhe, mais seguro você deixa ele. Então, tem que ter essa noção de o quanto o cliente era a personalidade dele ser detalhista e o quanto ele é o Darth Vader de 2%, que você entregou todas as informações, você tirou todas as dúvidas, você deixou ali ele seguro, mas mesmo assim ele tá procurando o problema. E aí, quando ele procura o problema, é muito importante eu entender qual é a insegurança que eu tô passando pra ele, porque aí eu consigo resolver essa insegurança pra ele. Porque você não tem como demitir ele. Tem não. Ó, o apartamento é seu, mas vai embora, devolva o apartamento pra gente, né? Nesse sentido, não tem como. Então, esse cliente, você pode colocar ele, como eu digo, numa etiqueta diferente, que você precisa de mais atenção. Por exemplo, você sentiu que esse cliente que arruma problema, quando você vai, ele não arruma problema. Quando a menina que trabalha pra você vai, ele arruma problema. Então, nas visitações, tente ir você. Você vai arrumando estratégias, entendendo o perfil comportamental e arrumando estratégias para que ele diga, não tem como eu arrumar mais problema, porque todo o problema que eu arrumo, eles conseguem resolver. Isso é verdade. E relatando um fato que aconteceu em uma área de atuação lá na construtora, que um cliente quis colocar um revestimento
rústico, Certo. tá? Se é rústico, ele não tem uma uniformidade. Isso. Então, ele colocou esse revestimento na parede, Noemi, mas muito engraçado. Ah. Ele que comprou esse revestimento chegou lá e a construtora só fez aplicar esse revestimento. Mas ele, por ser muito detalhista, ele, depois do revestimento todo aplicado, e o revestimento, ele tinha uns furinhos característicos do revestimento. Tá. Característico do bloquinho cerâmico. Você acredita que ele fazia bem assim? Ele chegou lá, ele fez um X, tipo, numas 10 cerâmicazinhas dessa, Aham. porque estava com os furos que estavam incomodando a ele. Ele é extremamente Você detalhista. Acredito. E assim, o revestimento não é nosso, não foi a gente que comprou, não foi a gente que escolheu. Aham. E assim, e é rústico, pedras naturais, não tem como a gente querer uma uniformidade, Isso. tá? Na textura, na composição dela, porque são naturais. Então, Foi não é explicado pra ele antes da aplicação? Então, foi explicado, mas mesmo assim, ele não entendia. Mas assim, a gente fazia tudo o que ele pedia. Certo. Aí deixa eu lhe dizer, de tanto a gente dar atenção, de tanto a gente ser cortês, quando a gente entregou o apartamento, não acontece nada no apartamento dele. Perfeito. Entendeu? Porque a gente deu esse tratamento Exato. diferenciado. Entendeu que ele era aí. detalhista e o detalhista ele precisa disso, de você Mas explicar a e gente tudo achar mais. a gente achar esse equilíbrio, né? Pra É. gente também não dar demais, porque também quando a gente dá demais, eles montam, né? Exatamente. E tem que existir esse meio termo mesmo, de você dar, mas também não ir tão além. É. Ele tem que entender e ele também tem que te respeitar como uma construtora, ele tem que te respeitar, vamos lá, num profissional autônomo como um profissional. Então, por exemplo, às vezes eu tenho as minhas clientes, os meus clientes, que a gente organiza uma capacitação, normalmente são de 8 horas. E aí, pelo estilo da empresa, não dá pra fazer 8 horas corridas ou 4 e 4 horas. Então, eu diluo 2 horas por semana. Certo. Acaba ficando que eu fico um mês ali com a empresa, uma vez por semana. Não tem problema. Eu já faço meu serviço super ajustado pra isso. Só que aí tem cliente que chega, a gente pode remarcar? Eita. A gente pode remarcar? É. A gente pode remarcar? Então, na primeira vez, eu ainda até ajusto. Na segunda, eu tô contando até uma estratégia aqui minha, tá? Eu faço que ele entenda que a minha agenda também é corrida e eu não estou à total disposição para ele. É. Ele entende que eu tô sendo solícita, mas também que eu não tô à total disposição para ele para pegar uma coisa de que é um mês e levar por 3 meses. É verdade. Porque até afeta o meu trabalho, porque imagina que eu tô numa equipe criando uma linha de raciocínio, eu vou uma vez, 2 vezes, e aí na 4ª vez é daqui a 3 meses. As pessoas nem vão estar Não. lembradas do que tá Não. acontecendo É. e tudo mais. Então precisa ter esse cuidado de, claro, imprevistos acontecem, tá tudo certo. Agora você entender também que o meu tempo é valioso, que eu preciso que você também está na minha agenda como meu cliente, como eu tenho outros clientes, e eu preciso te valorizar como eu valorizo o outro. Então são sutis estratégias que você precisa fazer para te posicionar como um valor. Porque tem gente que move mundos e fundos e o cliente entende que quando ele quer, na hora que ele quer, você mima, né? É. E aí acaba criando um cliente mimado, igual uma criança mimada. E aí ele vai colocando e vai chegar um momento que ele vai cobrar isso de você. E aí, se você não atender essa expectativa, realmente quem está errado é você. Porque verdade. você mimou o seu cliente extremamente. Tem um mimo bom, que é do encantamento, mas tem um mimo que ele não vai respeitar a tua hora de trabalho, não vai respeitar a tua rotina, a tua agenda, porque ele acha que é só fazer assim Que você você vai tá estar ali. lá. É, Exatamente. e não é assim. E não é assim. É verdade, acontece isso. Noemi, muito tímida, uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito acanhada, uma pessoa totalmente introspectiva. Essa pessoa pode desenvolver habilidades para atender a cliente? Com certeza, é só ela querer. Tá. Eu digo que qualquer habilidade você pode desenvolver, só você querer e buscar conteúdos para isso. Se você tem noção que o teu atendimento ele tá sendo ali um entrave por conta da tua personalidade, que é mais introspectiva, você pode desenvolver essa habilidade que é o que? Eu não consigo me comunicar bem. Um curso de oratória, você consumir pessoas que falem mais sobre isso, você treinar em casa, fazer situações, atender amigos, pessoas que você se sente confortável primeiro. Tenta ir primeiro nessas pessoas que já te conhecem, você provavelmente não vai ficar tão nervosa quanto ficaria. Mas é algo que também exige prática. Então, se você é uma pessoa mais tímida,
tente sanar essa timidez marcando mais reuniões presenciais do que online. Porque no online você fica na sua zona de conforto. Você tá ali em casa ou no escritório. Às vezes é muito mais fácil para você. Ah, não, eu não consigo, eu me desenvolvo muito bem no presencial e não numa reunião online ou escrevendo com o meu cliente. Então, no começo, aborde mais isso até você sentir segurança para conseguir andar depois com as próprias pernas, né? Eu sempre falo assim também, que é importante que você entenda que na sua personalidade de trabalho, você vai precisar muito mais habilidades para lidar com outras pessoas na hora do atendimento. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, gosto de falar, gosto de me posicionar nas redes sociais, mas na minha vida pessoal, e muita gente estranha, pra fazer amizades eu demoro, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Todo mundo tem isso, tipo, nossa, sério? Tipo, eu consigo me relacionar, mas pra eu ter uma amizade, demora, porque eu sou muito mais cautelosa e observadora. Nada a ver com o que eu demonstro. Porque eu entendo que esse é um lado meu, que no meu profissional me favorece muito, mas no meu pessoal eu prefiro ser mais observadora, mais cautelosa, mais cuidado, né? e com calma. E aí todo mundo fica, meu Deus, como você consegue equilibrar? Porque eu entendo que me traz esses resultados que eu preciso. Como é que eu vou falar de atendimento ao cliente e eu não consegui conversar com as pessoas? E o outro é na minha vida pessoal, que nada afeta eu ser mais cautelosa e observadora. Então, pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, é Isso muito mesmo. bom você também ter essa noção de se conhecer e dizer, nossa, essa habilidade que tá faltando, quais são os caminhos para eu conseguir conquistar? Dentro dessa sua trajetória aí em atendimento ao cliente, aí você vai em vários lugares, você frequenta vários lugares. Sim. Qual é o erro mais comum que você vê quando lhe atendem, Noemi, que você faz? Rapaz, eu não acredito que essa pessoa falou isso ou fez isso. Você fala de atendimento de restaurantes, de locais, assim? Local que vem aí na sua mente, que você Tá. vivenciou, que você experimentou, que você fez. Eu não acredito que eu fui tratada desse jeito. Ó, o primeiro que eu vejo assim, que é um erro que todo mundo faz quando você chega num local e que não deveria ser feito, é o famoso fique à vontade. Eita. Quando você chega numa loja de roupa ou você chega em um local, fica à vontade. E a pessoa dá as costas e vai-se embora. Quando a pessoa chega aqui no estúdio, jamais eu posso dizer, fique à vontade. Só o fique à vontade. Porque o fique à vontade é o seguinte. Quando eu saio da minha casa, eu como cliente, e chego numa loja de roupa, chego num restaurante, eu já estou engatilhado para tomar uma decisão de compra. Essa decisão de compra, ela pode ser de roupa, essa decisão de compra pode ser de um serviço, algo do tipo. Então, como eu estou engatilhado, quando você fala o fique à vontade, você desativa esse meu gatilho. Então, quantas vezes chegou numa loja, duas situações. Uma loja de roupa, e você queria comprar, mas ninguém te atendeu bem, você não levou nada, porque você teoricamente não achou nada. E você chegou na loja, não ia comprar e alguém te fez comprar. Então, essa é a diferença. O fique à vontade não é que ele é ruim, é que as pessoas só jogam ele e vão embora e esperam você como cliente tomar todas as decisões. E o atendimento, ele tá ali para te nortear, para tomar a melhor decisão, mas você precisa tomar uma decisão, porque você saiu de casa, tá engatilhado para fazer algo. Então, fique à vontade, é um erro muito sutil, mas que acontece muito. Eu já cheguei em restaurante, boa noite, bom dia, tá? Cardápio, fica à vontade. Foi-se embora. E aí? Recentemente, no Dia das Mães, a gente tava viajando e aconteceu isso. Eu olhei pro restaurante, não tinha nenhum garçom no local. Eu disse, minha gente, isso aqui vai demorar. A gente levantou e foi embora do restaurante. Tá vendo? Cheguei no outro restaurante, sentei, o garçom já fez. Boa tarde, meu nome é Vinícius, qual é o nome de vocês? Ele tinha feito o treinamento com a Noemi. Eu acho. A gente se apresentou, é a primeira vez de vocês aqui, estamos viajando e tudo mais. Esse é o nosso cardápio, aqui eu indico pra vocês isso aqui e tudo mais. Outro atendimento. Quando finalizou, fiquem à vontade. O fiquem à vontade aí foi colocado no momento correto, porque ele engatilhou todas as nossas decisões. O outro foi fique à vontade, se vira aí, que quando você quiser eu apareço. Então, esse eu acho que é um dos erros não tão grotescos, mas sutis que pode interferir no teu atendimento. Ô, Noemi, a gente já tá chegando aqui na nossa reta final. Ai, já? É muito legal, né? Falar de atendimento, e se deixar o dia todinho. Ô, Noemi, que dica, que sugestão você daria para esses novos profissionais que estão entrando nessa área da engenharia, da arquitetura, em relação a como ele se posicionar no atendimento ao cliente? Primeiro, entenda quem você quer como público.
Isso é muito importante. Eu acredito que hoje temos o privilégio de escolher, até do conhecimento, de quem você quer como público. Porque dentro disso você consegue fazer estratégias muito melhores, roteiros de atendimento muito melhores e encantamentos muito melhores. Eu acredito que quando você tem clareza do que você quer, de que você quer chegar, o caminho ele se torna muito mais fácil. Não quer dizer que você acabou de sair da faculdade e você vai dizer, não, eu quero isso e acabou. Muitas coisas vão mudando. Mas se você tem clareza, eu quero ser um profissional que quero me destacar pela excelência. Tá. Eu quero ser um profissional que vou me destacar pela pontualidade. Ter clareza no que você quer. E principalmente no público que você quer atingir. Porque um público A, o nível de experiência, o nível de entrega, não é a mesma coisa que um público B e C. E não é por distinção social, é porque realmente o público A ele consegue ter uma noção do que é entregue que o público C não tem. Então, por exemplo, às vezes eu faço até, vou trazer um exemplo aqui de clínicas. Tem clínica popular que se eu colocar um estilo de encantamento que numa clínica que não é popular, que é muito mais caro, o público aqui não vai entender. Então, é muito importante que no teu atendimento você entenda para quem você quer atender, quem você está falando. Porque aí tudo contribui. A maneira que você vai exercer, a tua fala no atendimento, os canais de comunicação. Porque um público C, por exemplo, funciona muito mais... Talvez uma ligação do que só o WhatsApp, porque às vezes ele nem sabe escrever. Você tem que saber exatamente isso. Um público A, não. Ele já quer uma experiência diferenciada, ele quer uma reunião presencial, ele quer um encantamento diferente. Então, se eu pudesse dar esse direcionamento, tenha clareza do profissional que você quer ser, deixar um legado, a tua reputação, como você quer ser conhecido, e principalmente clareza no público que você quer atingir ao longo prazo. Porque isso vai nortear as tuas decisões de atendimento. Muito bom. E quais são as tendências que está para vir no atendimento ao cliente? E como a gente deve se adequar a essas tendências? Perfeita. Amei essa pergunta. Nunca me perguntam isso. Tem um termo chamado... Vou falar primeiro o que a maioria das pessoas conhece. Oceano Azul. Já ouviu falar do Oceano Azul? Já. A maioria das pessoas conhecem, que é você, não é você fazer a roda, reinventar a roda, é você já pegar a roda e tornar ela diferenciada. Eu gosto de usar muito o exemplo da vela. Tá. A vela, sempre existe vela, a vela vem desde o Império Romano, mas hoje, antigamente uma vela, a vela tradicional é vendida a R$2, hoje tem velas que é R$4.000. A vela não deixou de ser a vela, ela só trouxe experiências diferenciadas para ela. Então, hoje ela tem cheiro, ela tem formato, ela é item decorativo. Ela deixou de ser só uma coisa que ilumina. Esse é o Oceano Azul. Agora, estamos entrando em uma nova fase chamada Oceano Black, Oceano Preto. Que é o quê? São oportunidades que ninguém tá olhando e que realmente a gente vai precisar inventar algo para isso. Que é, por exemplo... Estamos criando uma tendência de pessoas que não querem, estão abusadas, vamos falar assim, da rede social. São pessoas que não querem se posicionar, são pessoas que não querem entrar para o digital, os low profiles. Como é que você vai fazer um atendimento para um low profile? E aí? Como é que a gente vai fazer um atendimento para Esses são exatamente... Em quais canais de comunicação ele vai estar? A minha equipe está preparada para uma pessoa assim? Esse é só um dos exemplos. Segundo, pessoas mais velhas. Isso a gente debateu, inclusive, num evento em Recife, que recentemente eu estava. Exatamente essas novas tendências e como o atendimento e a experiência vão ter que se adequar a esses novos públicos que estão surgindo. Pessoas mais velhas, que não sabem usar um WhatsApp, que não sabem... Assim, sabe com dificuldade, que não entendem muito bem. Quais vão ser a forma que a gente vai fazer isso? Então, uma coisa que chegamos em comum é trazer muito mais humanização. Por mais que a tecnologia esteja crescendo muito, as pessoas estão também se saturando de falar com robôs, daquela maneira assim. Tem problemas que são muito mais práticos, que em 2 segundos você lida, mas e na crise? Um robô ele vai conseguir resolver? Então, a humanização está muito mais em alta no atendimento e principalmente no encantamento, entendeu? O teu cliente como indivíduo e pessoa, para eu conseguir resolver as dores dele e entender que ele está seguindo um nicho ali talvez diferente, que eu possa criar novas formas de me relacionar com ele. Que bom, muito bom, Noemi. Eita, que eu tô aqui encantada com o nosso bate-papo. Coisa boa! Também, gostei bastante. Eu quero deixar, Noemi, agora, essa fase final, para você falar alguma coisa que a gente não falou e que você acha que esse público precisa ouvir,
principalmente esses jovens que estão entrando no mercado ou até para os donos de construtoras, enfim, o público desse podcast, que são síndicos, construtores e engenheiros e arquitetos de um modo geral. Tudo ligado para essa área da construção civil. Certo. Que mensagem, ou se a gente deixou de falar alguma coisa, você queria dizer para essas Eu pessoas? acredito, assim, que é muito importante que você saia da sua bolha, no sentido que entenda que mesmo você, vamos falar agora dos profissionais liberais, né? Certo. Mesmo você sendo sozinho, autônomo, ou acabou de sair da faculdade, entenda que você é uma empresa e você precisa desenvolver habilidades. Não digo que você tem que conhecer tudo, mas você precisa desenvolver habilidades e principalmente com pessoas. Se você é uma construtora, entenda o peso que você tem na vida dos teus clientes, que não é só mais um prédio, não é só mais uma construção, é a realização de um sonho. Então, isso é muito importante que você tenha noção para você criar estratégias que você consiga fidelizar o teu cliente. Ao ponto de, eu comprei com essa construtora, meus filhos vão comprar com essa construtora e os meus netos também vão comprar com essa construtora. Então, ter essa noção que o teu cliente, ele vai além de um número na sua planilha, que eu sei que vocês gostam de uma planilha, é entender que você pode deixar um legado para o teu cliente e para as futuras gerações do teu cliente. Que bom, Noemi. Noemi, o que você achou de estar falando de atendimento ao cliente aqui no Papo de Engenharia? Adorei! Qual foi sua experiência? Adorei. Eu acredito, assim, primeiro amei as perguntas, foram bem fora da curva, adoro. E trazer também esse olhar para pessoas tão práticas e objetivas, eu acho muito interessante. E acho que realmente tem que existir esse fora do padrão, que é só o conteúdo técnico, é só melhorar como profissional técnico e tornar você um profissional com muito mais habilidades. Eu gostei muito. Então, eu te reservo agora as suas considerações finais. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Fala aí um pouquinho de você pra gente... Perfeito. Gente, eu tô no Instagram, Noemi com Y no final, Shen, não é igual da Shein, é CHEN, @NoemiShen. E eu tô sempre produzindo conteúdos por lá, eu faço lives também lá, faço a questão também de Reels, então eu entrego muito conteúdo gratuito e também tenho os meus serviços que dependem muito da necessidade, desde mentorias a consultorias a treinamentos. Qual é o teu Instagram, Noemi? Noemi Shen. Quero te agradecer, Noemi. Foi muito Obrigada. gostoso esse bate-papo. Como eu te falei no começo, quero trazer, assim, profissionais sem ser técnicos. E você foi a primeira. Ai, coisa a boa! estar aqui conosco. E uma mulher. Eu me identifiquei muito com você, com o seu perfil. Gostei muito de você estar aqui. Ai, obrigada, Muito Renata. obrigada. E eu quero agradecer a vocês todos que estão nos acompanhando. E eu quero te convidar, se vocês têm interesse de montar um podcast, se vocês têm interesse de fazer um conteúdo assim como a gente fez aqui, como eu tenho o meu ligado na engenharia, aqui nos estúdios da Destravo Produções tem todo esse cenário completo só para receber aqui você e o seu projeto. Então, se você tiver curiosidade, fala comigo, que eu te faço todos os encaminhamentos necessários. E eu te convido também para me seguir, tanto no meu Instagram, que é renatagomes.eng. Diariamente estou passando para vocês o meu dia a dia e boto conteúdos ligados todos nessa área da engenharia, principalmente da engenharia diagnóstica. E te agradeço por estar com a gente até hoje e dar sugestões de quem você quer, de que assunto você quer que eu traga aqui para o nosso Papo de Engenharia. Muito obrigada e até o próximo episódio.